Meus irmãos, nessa noite, a gente está aqui para falar sobre depressão. E eu botei esse banco aqui porque eu queria transformar esse momento de hoje numa conversa, num papo. Sabe, momento que a gente para conversar sobre esse assunto. E o tema que a gente divulgou é o que fazer quando a depressão chegar. O que fazer quando a depressão chegar? E aí alguém pode perguntar, pastor, mas o que fazer quando a depressão chegar? Você está quase afirmando que ela vai chegar. E é mais ou menos isso. Nós não vivemos em um mundo fácil. A nossa vida, ela não é fácil, e até mesmo quando a nossa vida é relativamente fácil, nós passamos por alguns momentos na vida da gente que não tem como a depressão não bater a porta do nosso coração. Você pode chamar a depressão, eu estou falando de depressão desde algo mais grave, mais profundo. Eu não estou aqui para fazer uma palestra sobre isso, para definir os tipos de depressão, quando que a depressão ela é mais forte, mais fraca, quando que ela é circunstancial, quando que ela é orgânica, porque tem uma raiz em ausência de alguma substância que o nosso organismo não está produzindo. Eu não vou entrar nesses pontos. Mas a verdade é que nós passamos por lutas e existem momentos na vida da gente que a gente dá uma baixada. Alguns chamam a depressão de doença do século. E parece que é mesmo. Parece que vai estar mexendo, ansiedade, depressão, como nós temos adoecido. Alguns dizem que a depressão é a gripe da psicopatologia. Eu digo, beleza, mas essa gripe aí, às vezes, ela não cura rápido e acaba se transformando num negócio mais grave e vai se transformando numa pneumonia e pode ser algo que, de fato, vem derrubar a gente de um jeito que a gente não esperava. O que fazer quando a depressão chegar? E eu vou hoje aqui apresentar a história de um homem chamado Elias. E assumi o desafio hoje de não ler nenhum versículo para tentar contar essa história para vocês. Elias, essa história, depois quem quiser ler com mais calma, está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19. É o capítulo que eu chamo a depressão de Elias. Esse nome não está lá no texto, essa palavra não é daquela época. Mas Elias passou sim por um momento de profunda depressão. Mas espera aí, pastor, quem era Elias? Elias era um cara que é a figura, quando se fala de profeta no Antigo Testamento, ele é a figura. Ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Quando Jesus tem aquele momento com os discípulos, que ele dá uma visão de Jesus no Monte da Transfiguração, e aparece uma tenda para Moisés e outro aparece os dois do lado de Jesus, depois os dois somem e fica só Jesus. Ele coloca Moisés e ele coloca Elias, porque Elias é uma figura importantíssima. É um grande profeta. Aí vem, peraí. Mas esse cara era um profeta de Deus e passou por depressão? Homens e mulheres, pessoinhas e pessoinhas de Deus passam por depressão. Nós somos seres humanos que estamos enfrentando uma série de lutas na vida da gente. Coisas acontecem na nossa vida que somem o nosso chão. E nós passamos por momentos, sim, de depressão. Alguns vão lutar com depressão o resto de suas vidas. Isso não torna X ou Y menos espiritual ou mais espiritual. Nós passamos por lutas e muitas vezes nós afundamos. Jó passou por uma depressão quando perdeu tudo. Davi passou por uma depressão por causa do pecado que ele cometeu. A angústia dele era uma angústia que ele sentia os seus ossos secar. Alguém sabe o que é isso? De definir uma dor que parece que está secando os ossos, era como Davi definia a sua dor. Jesus, pastor, vai dizer que Jesus também passou por depressão. Jesus passou por um momento de uma tristeza profunda, inclusive diz uma angústia de morte. No Getsemane. E a angústia dele foi tão grande que ele transpirava sangue. Então,
Primeira coisa, Elias passou por isso, Jó passou por isso, Davi passou por isso, Jesus passou por um momento de profunda depressão. E você e eu, nós também podemos passar. Nós também podemos enfrentar isso. Uns de uma forma, outros de outra, alguns de uma forma momentânea, outros de um momento que junta assim 10 anos de vida, outros que juntam 30 anos, outros que vão em 10 meses, 6 meses, 2 meses, às vezes uma semana com depressão profunda, mas nós passamos por esses momentos. Onde o nosso humor cai, onde a vida fica cinza, nada fica mais colorido, onde um cansaço parece nos consumir, que não temos vontade de fazer mais nada na vida, onde a própria vida parece perder o sentido, e muitos de nós preferiríamos não estar mais vivos. Nós passamos por isso. Nós passamos por isso. E se você tem passado por isso, meu irmão, você não é diferente desses homens e mulheres de Deus que passaram por lutas profundas em sua vida. Ok? Primeiro ponto. Mas o que será que fez Elias? O que será que fez Elias entrar em depressão? Porque tem todo um pano de fundo aí. O que fez Elias estar na vida dele ali como profeta e de repente ele entra no estado de depressão profunda? A gente vai no capítulo anterior, Elias teve uma batalha enorme. Ele foi usado para fazer algo que gerou um desgaste emocional nele muito grande. Ele teve uma batalha com 450 profetas de Baal. Se você vai ler o capítulo 18 de Reis, ele tem uma batalha com os 450 profetas de Baal, que é uma batalha pesadíssima. Você já passou por essas batalhas na vida? Aquela batalha que você enfrenta, que é um momento assim que você enfrenta uma luta, que parece que vai acabar com você. Às vezes é uma promoção que você recebe no seu trabalho, às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é uma crise financeira que bate na tua casa, às vezes é uma doença que cerca a tua casa, uma perda de alguém que nós amamos. São batalhas grandes. Elias estava nessa batalha. Elias estava nessa batalha muito pesada. Se você vai ler a história é de você dizer, como é que esse cara saiu daí inteiro? E ele não saiu tão inteiro. Porque depois que ele vence os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, nós temos aí no começo do capítulo 19, que Acabe, que era o rei de Israel, chega para a mulher dele chamada Jezabel, e conta o que Elias fez. E sabe o que essa mulher faz? Ela manda dar um recado para Elias, de que podia vir o Deus dele para cima dela, mas de que não passava o dia de amanhã, ela ia tirar a vida dele. E aí nesse momento Elias se desestrutura. O texto diz que ele sentiu medo, ele fugiu, com medo de perder sua própria vida. Ele larga o seu servo, e aí ele, como se ele dissesse assim, não venha mais comigo não, eu quero ficar sozinho. Alguém já ouviu falar disso? Eu quero ficar sozinho. Ele larga o servo dele, e vai para onde, meus irmãos? Para o deserto. E quando ele chega lá no deserto, depois de um dia de caminhada, com medo, cansado da batalha, assustado, ameaçado, com medo de perder a sua própria vida, isolado, porque não queria mais ninguém perto dele, se despediu do servo e entrou no deserto. E aí ele chega debaixo de uma árvore, de um arbusto, que vai até uns 3 metros, e ele se aquieta ali embaixo, imagina uma sombra pequena, ele se encaixando ali, e naquele momento, ele pede para Deus tirar a vida dele. Um profeta, sim. Um profeta pede para Deus tirar a sua vida. Diz que ele chegou a um pé dessa árvore, sentou-se embaixo e orou pedindo a morte. E olha a oração dele. Eu já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Chega. Estou cansado de viver. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Elias estava ou não estava em uma depressão?
Quando é que a depressão chega na vida da gente? Em circunstâncias muito parecidas. Quando a vida vem ameaçar a gente, quando o cansaço das batalhas estão tomando conta da gente, quando isolamentos, nós não queremos mais nem mesmo andar com ninguém, a gente começa a se isolar, vai para o deserto. Tem hora que a gente chega e diz: Deus, chega. Não faz mais sentido, eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu não quero mais. Nós passamos por isso em nossa vida. O texto diz que depois dele orar isso, ele dorme. Ele dorme. Ali mesmo, depois de fazer essa oração, ele dorme. Ele não quer mais saber de nada. Ele fica ali. Aí sabe o que acontece, irmãos? Deus vai ao encontro de Elias. Deus vai ao encontro de Elias, mas faz algo inusitado. Porque Deus não chega lá para Elias e diz assim: que é isso, Elias? Não acredita em mim não, cara? Está vendo que eu sou Deus? Está aí arriado, meu irmão, dizendo que não quer mais viver, dizendo que você não é melhor do que os seus pais, autoestima abalada, cansado, fadigado, sabe, sem acreditar mais em nada, desistindo de viver, ameaçado, com medo, frustrado. Que é isso, cara? Levanta daí. Tu não crê em mim não? Tu não é profeta, cara? Deus não faz isso. Elias está dormindo. Deus vai ao encontro dele com um anjo. O anjo acorda Elias e diz: Elias, acorda. E quando Elias acorda, ele tem comida sendo servida para ele. É Deus suprindo necessidades mais básicas e revelando através disso o seu cuidado. Deus chega para Elias, quando Elias acorda, tem um pãozinho quente na brasa. Tem uma comida preparada para ele. E sabe o que Elias faz? Ele come e depois o que ele faz? Ele dorme de novo. Ele come e dorme de novo. Aí Deus chega de novo, acorda ele de novo e diz: come de novo. Porque para onde você vai, você precisa comer para poder chegar lá. E Deus chama Elias para o monte de Horebe, que é o monte de Deus. E aí perceba o que acontece aqui. Um destaque que eu esqueci de mencionar. Talvez você dissesse assim: poxa, mas por que Elias não se deprimiu logo quando, naquela batalha lá, com Baal? Por que ele foi ficar com medo de Jezabel? O cara venceu uma batalha enorme e está se engasgando com a mulher que quer matar ele. Mas não é assim. A gente, quando a gente vai arriar, a gente não arria na hora que a gente está na maior batalha, não. É quando essa batalha passa, que vem uma batalhazinha bem pequenininha, a gente desaba. Isso aconteceu com Elias. A gente não desaba quando a gente está no meio da batalha zona. É quando a batalha zona passa. E a gente depois tem um tempinho onde vem uma batalhazinha bem pequenininha e a gente arreia. Não aguenta mais continuar. E assim que acontece com a gente, assim aconteceu com Elias. Mas Deus, depois de alimentar Elias, chama ele para o monte Horebe. Ele ia caminhar 40 dias para chegar nesse monte. E eu queria destacar algo com você. Ao mesmo tempo que Deus, ele vai ao encontro de Elias para cuidar dele, para alimentá-lo. E você pode perceber, mesmo que você esteja passando por momentos de depressão na sua vida, que Deus está ali colocando anjos para suprir necessidades mais básicas da sua vida. Olhe para essas pessoas, olhe para esses fatos. É Deus dizendo: eu me importo com você. Elias acordou e viu o pão assando, viu a comida ali. E ele dizendo: poxa, Deus não está indiferente ao que eu estou sentindo. Não está chegando para me julgar. Deus está se importando comigo. Ao mesmo tempo, não é só Deus que vai ao encontro dele, mas ele desafia Elias a ir ao encontro de Deus também. E é por isso que eu digo: Deus vai ao seu encontro. E digo também: busque a Deus. Porque depois desse alimento, depois desse momento de alimento, Elias caminha 40 noites, 40 dias, até chegar ao Monte Horebe. O que é que nós temos aí? Um homem com depressão, mas que nos cuidados mínimos que Deus teve na vida dele, ele conseguiu dar uma reagida, para nessa reaçãozinha pequena que ele teve, ele conseguir buscar Deus.
Tem uma fase da nossa angústia, da nossa dor, que a gente está tão limitado, que a gente está tão fraco, que a gente não consegue nem buscar Deus. É só Deus mandando anjo para alimentar a gente, porque a gente não está conseguindo fazer outra coisa a não ser comer e dormir. E alguns nem comer querem. Mas depois que ele consegue se alimentar minimamente, restabelecer suas forças minimamente, Deus chama ele para Horebe, que é o monte de Deus. Ele diz: vem, me busca, vem estar comigo. Eu não sei qual é o momento de dor que você está passando na sua vida, na sua história. Deus tem colocado anjos para cuidar de você. E Deus está convidando você para ter um encontro com Ele. Deus quer te cuidar de forma simples, para restabelecer minimamente a tua força. Para que você possa, nessa força mínima, conseguir buscar a Deus. Eu digo a você que está angustiado, que está sofrendo, busque a Deus. Busque a Deus. Como Elias fez. Em toda a sua depressão, em toda a sua vontade de não viver mais, esse cuidado mínimo de Deus deu condição a ele de ir a um lugar onde ele encontraria Deus. Deus não está em um lugar. Mas Deus precisa ser buscado. Jesus diz: buscai e achareis. Então, no teu momento de angústia, de dor, busca a Deus. Vai ao encontro com Deus. Vai a esse encontro com Deus. Ele está cuidando de você. E Ele quer te ouvir. Depois que Elias caminhou esses dias todos, chegou lá no Monte Horebe, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele entrou na caverna. Primeiro ele se abaixa diante de uma sombra no deserto e pede para morrer. Depois ele se fortalece um pouco e consegue buscar a Deus, mas depois dessa busca, ele vai para uma caverna. E aí Deus faz algo que é fantástico. E eu digo para você, Deus, eu vou usar uma frase que eu vi uma irmã aqui da nossa igreja aqui usando: Deus é lindo. Deus sabe cuidar da gente de uma forma que ninguém sabe. Ele entra para a caverna. O que é que Deus faz? Deus entra, vai com a sua palavra para dentro da caverna. Chega lá onde Elias está e diz: Elias, o que fazes aqui? E aí Elias fala: eu tenho servido a ti, as coisas não têm dado tudo errado, lá em Israel não ficou ninguém, eu estou sozinho, só ficou eu, não tem mais ninguém que não tenha dobrado o joelho de Baal, todos os profetas morreram. E aí ele faz toda a lamentação dele. Como é importante, meus irmãos, quando nós estamos num momento de depressão, nós podermos lamentar. Nós podemos colocar para fora todo o sentimento que está tendo, toda a revolta que está tendo, todas as dúvidas que estão tendo. E se você acompanha alguém que está passando por depressão, não cale essa pessoa com um versículo. Não cale essa pessoa com uma palavrinha mágica ou com uma frase de efeito. Deixe ela falar. Elias chega lá e fala, ele bota para fora. Ele fala. Aí o anjo chega para ele e diz: vai lá para fora. Deus vai passar. Está sempre nessa história, né? Deus indo ao encontro e desafiando sempre a gente a buscá-lo. É Deus indo ao encontro e desafiando sempre a gente a buscá-lo nos momentos de dor que a gente passa na vida da gente. Ele vai lá para fora, Deus vai passar. Aí Elias foi. Aí passou um fogo, achou que era Deus e não era. A gente acha que às vezes Deus vem no fogo. Passou uma chuva forte, ele achou que era Deus na tempestade, não era. Passou um terremoto, achou que era Deus no terremoto, não era. E de repente Deus passa num sussurro de silêncio. Numa brisa suave, Deus passa. E quando Deus passa nesse momento por Elias, ele pergunta de novo: Elias, o que fazes aqui? Deus sabia que Elias precisava tratar aquilo que estava guardado no seu coração.
e ele bota para fora. Eu estava vendo um livro de um psiquiatra, psicodramatista, e ele fala de como é importante a gente entrar no buraco da depressão para entrar em contato com o nosso elemento de força, com toda a bagagem de psique que está ali precisando ser tratada. E ele fala de quando o uso excessivo de medicamento, ele faz com que você não entre nesse buraco. E não entrando nesse buraco, você às vezes não trata. E entrando de uma vez também, você pode não sair. Então ele vai defendendo o uso de um medicamento que ajude você a entrar devagar, que construa uma plataforma para que você entre devagar em contato com todo esse elemento que está ali mexendo com a sua vida, para que você possa depois sair e continuar a sua vida. E Deus fez isso com Elias. Alimentou ele, chamou ele para Horebe, depois perguntou para ele o que ele tinha, ele respondeu, chamou ele para fora, fez ele ter uma experiência com ele. Porque às vezes não basta, a gente que está num momento profundo de depressão, não basta a gente escutar alguém dizendo que Deus se importa com você. Às vezes a gente precisa sair da caverna para ter um encontro com Deus, viver uma experiência com Deus e perceber de forma clara de que Deus está com a gente, Ele está se importando com a gente. E foi isso que Deus fez com Elias. Sai da caverna, que Deus vai passar. E Deus passa nessa brisa suave e pergunta para ele de novo: o que você faz aqui? E Elias repete, pessoal, se você for ver o texto, ele repete a mesma coisa. A mesma coisa. Deus não já sabia? Era Deus que estava precisando saber ou era Elias que estava precisando falar? Era Elias que estava precisando falar. Estava precisando colocar isso para fora. E Deus chama ele para ele fala, o que é que você está aqui? Ele repete a mesma coisa, a mesma queixa. Você que acompanha alguém que está passando por um momento de depressão, sabe que as mesmas queixas são repetidas várias vezes. E elas precisam ser faladas várias vezes. E como a gente precisa de um anjo para ser ouvido, tenha paciência de ouvir a mesma queixa várias vezes, porque Deus não tem impaciência, Deus não é impaciente, Deus escutará a nossa queixa várias vezes, e quantas vezes for preciso, Deus vai ouvir. Ele vai olhar para você e vai dizer: Michele, o que fazes aqui? E a Michele: Senhor, Aí ele chama você para ter um encontro com ele lá fora da caverna, e quando chega lá fora ele pergunta: o que fazes aqui? Aí você: Senhor, Deus nos escuta. Deus nos convida para ter um encontro com Ele. Deus vai nos alimentar lá no lugar que nós estamos, debaixo da árvore, não querendo mais viver. Deus vai entrar na caverna. Deus poderia chegar na beira da caverna e dizer: sai daí, rapaz. Não, ele entra na caverna, vai falar com ele lá dentro da caverna. Talvez você esteja dentro da sua caverna. E Deus está chegando perto de você e está perguntando: o que você tem? Senhor, eu estou chateado, Senhor, eu estou magoado, Senhor, eu estou cansado, eu estou sem esperança, eu estou ferido. Fale. Converse com Deus. Ele é confiável. Ele não vai contar para ninguém. Ele vai te ouvir sem julgamento. Ele vai acolher tua dor, a tua fala, a tua revolta. Ele vai acolher isso e vai guardar no coração dele. Amém, irmãos? Mas o texto continua, porque depois desse momento, Deus dá uma missão para Elias. Deus não chega e fica ali discutindo com ele as coisas que ele está dizendo. Deus diz: Elias, tu vai fazer o seguinte, tu vai sair daí agora e tu vai ungir rei ali, acolá. Deus dá uma tarefa para ele. E quantas vezes nós estamos no fundo do poço da nossa depressão, da nossa angústia, da nossa falta de esperança, e Deus está te dando uma missão. Deus está te chamando para fazer algo. Deus está querendo te usar: Senhor, mas eu estou aqui todo ferido.
Porque uma forma de nós sermos curados, meus irmãos, é nós entrarmos em contato com a dor do outro. E quando nós cuidamos, nós nos curamos. É lógico que toda depressão e todo momento de angústia tem cada momento certo para viver cada fase dessa. Mas tem uma hora que Deus, depois que Ele te alimenta, que Ele demonstra o amor contigo, que Ele tem uma experiência contigo, depois que Deus, Ele chega a ouvir o que você tem, as suas queixas várias vezes, Ele vai chegar para você e vai dizer, faz isso, cuida. Às vezes a gente acha que vai ser curado quando a gente for amado. Amado nós somos por Deus. E tantas vezes seremos curados quando nós formos amar. Amar cura mais do que ser amado. E Deus chega para Elias e diz, vai fazer. Vai ungir rei lá não sei aonde, vai ungir, dá tarefa para ele, dá ocupação para ele. Eu estou aqui nessa depressão e chega essa pessoa aqui pedindo ajuda. Às vezes você não sabe que é Deus que está mexendo com você. Eu estou aqui enfiado nos meus problemas e aparece alguém para eu cuidar. Deus está te dando uma tarefa no meio da tua depressão, para fazer você despertar, para fazer você olhar para o lado, parar de olhar para dentro de você simplesmente, olhar para as pessoas que estão do lado precisando. Quantas vezes Deus nos tira de um buraco, nos dando uma missão e uma tarefa. Fique atento à missão que Deus está te dando. Você pode estar num momento muito difícil na sua vida e Deus pode te estar dando uma missão exatamente agora. E você está sem entender como é que Deus está te pedindo para fazer alguma coisa quando você está totalmente sem força. Ele está cuidando de você. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está fazendo. Uma outra coisa, meus irmãos, que Deus faz. Deus remove as falsas crenças. Porque depois de fazer tudo isso, Deus chega para Elias e diz, Elias, sabe aquela história que você falou? Que não tinha sobrado ninguém em Israel? Que você estava sozinho e que não tinha mais ninguém que não tinha dobrado o joelho diante do Baal? Ele chega para Elias e diz, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. 7.000. Você diz que não tem ninguém. Aqui às vezes a gente está assim, só eu estou sendo justo, ou só eu estou passando por problema. E aí Deus às vezes vem para tirar essas falsas crenças e dizer, assim como você, outras 7.000 pessoas estão também sendo justas. Assim como você, 7.000 pessoas estão também passando por lutas parecidas com o que você está passando. É Deus, depois de todo um cuidado, de toda uma escuta, de dar uma tarefa prática, Deus chega e começa a remover as falsas crenças. E aí, pessoal, uma coisa que é muito comum. No momento que você está no fundo do poço, você precisa desconfiar das certezas que você está abraçando. Porque a gente está, às vezes, com uma visão tão machucada, a gente está com o ouvido tão machucado, que a gente acaba concluindo coisas que não são verdades. E geralmente essas coisas são generalistas. Ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, todas as pessoas estão bem, menos eu. É fácil identificar às vezes esses enganos que nós guardamos no nosso coração. Está todo mundo feliz, menos eu. Está todo mundo com casamento bem, menos eu. Então desconfie. Desconfie das verdades que você está abraçando. Desconfie das verdades que você descobriu na caverna. À beira da árvore ali, querendo não mais viver. Sabe, de às vezes você parar e pensar assim, não, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso. Mas eu desconfio que isso seja verdade. Talvez isso tenha a ver com o momento que eu estou vivendo. Entende? Desconfie. E busque em Deus as verdades que Ele tem para você. E aos poucos, você vê que Deus não começa atacando as falsas crenças. É a última coisa que Ele faz. Primeiro Ele alimenta, Ele mostra o cuidado, Ele coloca uma tarefa, Ele escuta. Depois é que Ele começa
a remover aquelas crenças que você estava como certo. Você pega uma pessoa que está no momento de depressão, você diz que cor é esse cenário. A pessoa pode dizer, é cinza. Aí você vai dizer, não, mas não é cinza, é cinza. Fale-me sobre a vida. A vida é uma desgraça. Porque nós estamos num momento muito delicado da nossa vida. E nós precisamos ter paciência com a gente mesmo, com as nossas conclusões. Deus depois vai trabalhando isso no coração de cada um de nós. Vai trabalhando isso aos poucos no seu coração. E Deus faz uma última coisa com Elias. Uma última. Deus coloca alguém para caminhar com ele. Daquele dia em diante, Elias não foi mais aquele profeta que sozinho fazia as batalhas. Deus colocou Eliseu para caminhar com ele. Logo que ele sai de lá, Deus coloca Eliseu na vida de Elias. E faz com que Elias não caminhe mais sozinho. É como se Deus tivesse chegado e dizer, Elias, você precisa de gente perto de você. Sozinho você não vai aguentar. Percebe, irmãos? Mesmo depois de mostrar um bocado de coisa para ele, ele coloca gente do lado de Elias. Isso é uma coisa que a gente precisa valorizar muito. O que foi que Elias fez quando ele resolveu ir para o deserto? Ele pegou o servo dele e disse o quê? Fica aí, eu vou sozinho. E agora Deus estava dando o quê para ele? Um servo, um amigo, um companheiro. Alguém para caminhar com ele, alguém que ia ser o seu sucessor. Que ia ser o profeta que iria continuar a atividade. Percebe, irmãos? Deus nos dá pessoas para caminhar com a gente. E quando a gente está no fundo do poço, a gente precisa de gente. E se você tem pessoas no fundo do poço, chegue junto. Se você está no fundo do poço, eu sei que o seu coração mais quer o isolamento. Mas creia que você precisa de pessoas, mesmo que você não queira. Valorize isso. Deus pode estar colocando gente do teu lado para cuidar de você, para caminhar com você, para dividir a carga com você. O caminho do isolamento será a perpetuação de uma depressão na tua vida, na tua história. Mas se você se abre para caminhar com pessoas, eu vou usar uma frase de efeito: juntos nós somos mais fortes. É os porcos espinhos que, quando eles estão enfrentando uma tempestade de frio, eles precisam se chegar, estar bem pertinho um do outro para se aquecer. Só que tem um problema, eles têm espinhos. E se eles se aproximarem demais, eles vão se ferir. Então eles vivem a arte de se aproximar, mantendo uma distância que eles não se firam. Mas eles sabem e reconhecem que se eles não ficarem juntos, eles vão morrer no frio. Eles precisam ficar juntos. Então eles se juntam para se aquecer e evitam aquela proximidade tão grande. Faça isso. Está na tempestade de frio, Deus tem colocado pessoas para estar perto de você. Acolha essas pessoas e caminhe com elas, entendendo que é um livramento que Deus está dando na sua vida. É força que Deus está colocando na tua caminhada, na tua história. Amém, irmãos? Está claro tudo isso? Não precisa tudo fazer sentido. Mas quem sabe você pode sair daqui hoje pensando algumas coisas. Sabe, Deus não está indiferente, Ele quer te ouvir. Não tenha vergonha de colocar o que você sente, Deus sabe ouvir. Viva isso de uma forma plena. Plena. Deus alimenta de você, Ele coloca anjos para suprir tua necessidade, para cuidar de você. Deus te dá tarefas. Deus vai tirando as falsas crenças do teu coração. Deus vai colocando pessoas para caminhar do teu lado. Não desista. Não pare de crer.
perceba Deus no meio dessa tempestade. E Deus vai ajudar você a sair deste vale, conseguindo seguir a sua vida. Amém, irmãos? Queria compartilhar com vocês o que Deus fez na vida de uma amiga minha que era muito próxima de mim, mas que eu nem imaginava o que ela estava passando. Ela estava em depressão e chegou um momento em que ela se perdeu tanto, estava tão cega, que ela esqueceu de Deus. Ela esqueceu totalmente de Deus. E aí ela desistiu. Ela desistiu, mas o que ela não sabia é que Deus nunca tinha desistido dela, e nunca desistiu dela. Assim como Ele não desiste de você, nem desiste de mim. Eu não sei a situação que cada um passa essa noite, mas Ele deu uma nova vida para ela. Eu acredito que Ele tem preparado uma nova vida para cada um de nós. Queria compartilhar com vocês. E nesse momento, queria que vocês fechassem os olhos e agradecessem a Deus pela vida que Ele deu a cada um. Amém? Quando tudo é escuro e parece que é o fim, quando acaba a esperança e não sei pra onde ir, cego estou pelo caminho e nem lembro do meu Deus. Penso até em desistir, mas Ele nunca desistiu de mim. Me segura em seus braços, Senhor, me abraça apertado, oh Jesus, cura todas as feridas, meu Jesus, e me dá uma nova vida. Quando tudo é escuro e parece que é o fim, quando acaba a esperança e não sei pra onde ir, cego estou pelo caminho e nem lembro do meu Deus. Penso até em desistir, mas Ele nunca desistiu de mim. Me segura em seus braços, me abraça apertado,
cura todas as feridas, meu Jesus, e me dá uma nova vida. O Deus de tantos milagres, meu Jesus, meu amigo, sempre cuidará de mim. Essa minha amiga, no momento de desespero, ela se jogou do 11º andar de um prédio. E sabe o que aconteceu? Deus amorteceu ela e colocou ela no chão. E hoje a Lise está viva para a glória de Deus. Deus deu uma nova vida para ela. E Ele tem preparado uma nova vida para a gente. Amém. Eu não sei qual a luta que você tem vivido, mas a palavra de hoje é uma palavra que diz: não desista. Deus não está indiferente à sua dor. Ele está indo ao seu encontro. Ele quer te chamar para ter um encontro com Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer te dar novos motivos. Ele quer te pegar pela mão e te apresentar pessoas que vão caminhar contigo. Ele quer restaurar a tua vida. Amém? Sabe o que eu queria pedir? Que você agora, não precisa nem se levantar, mas que você desse um abraço aí de lado aí da pessoa que está pertinho de você. Dá um abraço aí no teu irmão. Deus se importa com você e você não está sozinho. Você não está sozinho. Dá um abraço aí caloroso aí de quem está